Oi, Nadi, bem-vinda. Boa noite. Olá. Vamos falar hoje com as meninas da Vita Fórmula. Oi, Camila. Oi, Andréia. Nádia, bem-vinda. Quanto tempo, Nádia? Bem-vinda. Vamos esperar um tempinho, né, para as pessoas irem chegando. Ó, a Vita Fórmula já está aí, a gente já vai começar a conversar. Tudo ótimo, Nadi, com você? Oi, meninas. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tô vendo só você, Fran. Já Estou está? nos bastidores, Aham, mas já já estou Oi, aqui. Márcia. Oi, estou ajeitando aqui o filtro. Gente, a nossa conversa hoje, eu convidei. Oi, boa Oi, noite. Andréia, Tudo bem-vinda. bem? Obrigada. Vamos lá. Mais um pouquinho aí, agora a gente está vendo vocês duas. Então, nós vamos conversar hoje, né, sobre como a fitoterapia, né, como os remédios naturais, as plantas, podem ajudar a gente, né, a combater os sintomas que todos nós temos aí de ansiedade, de insônia, alguns sintomas depressivos também. Atua muito, né, na prevenção, a gente vai falar sobre algumas coisas que podem ajudar na prevenção, né, desses sintomas. Então, assim, a gente está vivendo nesse momento em que todo mundo está naturalmente mais ansioso, e nem sempre a gente precisa entrar com uma medicação, né? A gente pode buscar outras alternativas. Então, eu faço muito esse trabalho aí com as meninas da Vita Fórmula, né? Quando eu vejo que algum paciente está apresentando alguns sintomas que está incomodando ele, mas não chega a gerar um prejuízo na vida da pessoa que ela tenha que ser, tenha que entrar para uma medicação, né, de uso contínuo. E aí eu encaminho lá para as meninas irem na Vita Fórmula, os pacientes, né, e aí vocês fazem, né, vocês manipulam fórmulas que ajudam muito nesses sintomas. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, para quem está entrando agora, bem-vindos. Espaço da Moda, Mari, Lu, beijo para você. Camila, Eliana, bem-vindas. O que vocês tiverem de dúvidas, acho que é muito legal aproveitar que as meninas estão aqui hoje, né, à nossa disposição. O que vocês tiverem de dúvidas, o que vocês estiverem tendo de sintomas, né? Que vocês viram que agora, nesse período de quarentena, deu uma bagunçada, não está conseguindo dormir, relata aqui que elas podem te orientar o que vocês podem fazer. Então, vamos aproveitar esse momento. Obrigada, meninas, por terem aceito o convite de estarem aqui Nós, nessa terça-feira. nós que agradecemos o convite, nós estamos bem felizes, que bom, ficamos contentes. Obrigada, Débora. É um momento bastante especial, né? Esse tema, ansiedade, qualidade do sono, estresse, já tem sido debatido já há alguns dias, né? Nas lives que você tem feito com outros profissionais. E eu acho que a gente pode contribuir, sim. Eu acho que a fitoterapia é um recurso bastante interessante, como você citou, nos casos leves, moderados, eu acredito que eles devam ser sempre a primeira escolha, né? Óbvio que em situações mais graves, você mesmo já fará o encaminhamento necessário, né? Para tratamentos com substâncias sintéticas, né? E o acompanhamento até, de repente, com psiquiatras e etc. Mas a gente acredita muito na fitoterapia, a gente acredita muito no poder das plantas para auxiliar nessas situações. Ansiedade, compulsão alimentar, e aí por aí vai, né? Está tudo Aí vai. relacionado um tema com o outro. Eu pensei em a gente começar conversando com uma queixa que eu tenho ouvido muito nesses últimos dias,
que está relacionada à dificuldade de dormir. Então, a questão do sono, né, a gente já falou aqui numa live anterior com a doutora Leide sobre a importância da higiene do sono, né? O quanto nós temos que estabelecer uma rotina, um horário, e todo um ritual para que o sono aconteça, né? A gente conversou naquela ocasião sobre a produção da melatonina, o quanto é importante o ambiente escuro, enfim. E tem muitas pessoas que, por conta aí do que estão passando, esse estresse todo, estão com dificuldade para dormir, tá? O que é que vocês têm para nos falar sobre isso, né? Sobre como a fitoterapia pode auxiliar essas pessoas que estão, nesse momento, sofrendo com isso? Uhum. A gente vai dar a vez uma para outra, tá? Primeiro Isso. como você falou, e a doutora Leise já deixou bem claro na live dela, essa rotina de horário de acordar, né? Para a gente ter uma produção adequada de cortisol, alimentação adequada ao longo do dia para evitar aqueles ataques aos doces, aos carboidratos, né? Tudo isso prejudica e ao longo do dia ele prejudica inclusive a síntese da melatonina, que é o hormônio do sono. Então a gente gosta de deixar isso sempre como base, porque o hábito da pessoa é o mais importante, né? A higiene do sono é importante, o acordar cedo é importante, a primeira refeição do dia é importante. E aí sim, a cereja do bolo é o fitoterápico, digamos assim, tá? Existe uma lista de fitoterápicos disponíveis para isso. A maioria deles agem mais ou menos da mesma forma. Eu vou citar um em especial, que é bastante prescrito, inclusive na rede pública, que é a passiflora. Então, a passiflora é o nosso conhecido maracujá, né? Desde um chazinho ao deitar, ou o próprio extrato seco manipulado em cápsulas, ele é muito prescrito, inclusive pelos médicos da rede pública. Eu acho que pode ser um auxílio, tanto para crianças, que inclusive a gente percebe essa ansiedade, esse estresse nas crianças nesse período também, como para adultos. Então, ele é um fitoterápico muito prescrito, muito usado e com resultados bastante interessantes. Aí seguimos a lista. Eu acho que a Andrea pode dar mais algumas sugestões. E assim, Débora, o que é muito bacana é que a gente tem percebido que no país, né, no país do Rivotril, digamos assim, é muito crescente a prescrição e o uso de fitoterápicos. Essa alternativa tem se voltado novamente, né? Era uma coisa lá da nossa época dos avós, e que está voltando muito, que as pessoas têm procurado muito, têm optado pelo uso da fitoterapia, porque em função dos efeitos colaterais serem menores, função de dependência química, principalmente, né? Então, assim, isso é muito legal. Nós temos percebido muita procura da fitoterapia. Até pessoas que têm usado esses antidepressivos clássicos, eles têm procurado o uso de fitoterapia para cessar o uso deles. Substituir e voltar ao natural. Porque os efeitos colaterais são bem menores, não tem aquele efeito ressaca, os danos ao sistema nervoso central são bem menores que os antidepressivos naturais, né? Os antidepressivos clássicos. Então, isso é uma coisa muito legal, sabe? Um ponto muito positivo. Inclusive, a gente acompanha até alguns pacientes que querem fazer essa troca, né? Que começam em parceria com o próprio médico, né? A redução da dose. E para a gente, de repente, dar um suporte para esse paciente, administra-se junto o fitoterápico, né? E aí vai diminuindo a dose até que ele fica sem. O Rivotril, a Andrea citou, eu acho que a gente realmente não poderia deixar de falar dele. Porque muitas pessoas têm essa dependência, né? E com o passar do tempo, tem pessoas que usam 10 anos, então eles estão sentindo na pele os efeitos dessa medicação, né? E assim, qualquer fitoterápico, o fitoterápico ele passa por estudos, assim como qualquer outro tipo de medicamento. Então, ele tem segurança também, ele tem eficácia, ele tem segurança. Eficácia comprovada. Exatamente, porque ele passa por estudos também como qualquer outro tipo de medicamento. Então, assim, com menos agressividade. Bem importante deixar claro, porque às vezes as pessoas pensam que é uma coisa que depende se eu acreditar vai dar certo, né? Aquela coisa do efeito placebo.
E não é, né? Tem todo um estudo, uma cientificidade em cima A disso. maioria deles, assim como os suplementos, hoje a gente vai falar da parte de fitoterapia, mas eles fornecem condições do organismo aumentar a produção de hormônios. Exatamente. Então, é como se eles fossem cofatores para a produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. A serotonina, estando em quantidade adequada, ela vai produzir mais melatonina e assim sucessivamente. Então, eles possuem atividades farmacológicas comprovadas. Semelhantes aos fármacos clássicos, né? Então, Sim, eles têm esse atividade outro muito ponto que vocês citaram, né, sobre o uso da fitoterapia no desmame da medicação sintética é algo que eu vejo muito. Eu acho que, assim, eu estou bem no meio, né, entre o psiquiatra e vocês, então eu consigo acompanhar claramente o quanto realmente os psiquiatras, assim, que eu tenho contato, eles realmente fazem muito uso disso. Então, percebe-se que o paciente já está num quadro estável e que aquela medicação já pode começar a ser reduzida, eles iniciam com a fitoterapia ao mesmo tempo para que o paciente vá gradualmente, né, substituindo isso. Então, é muito legal esse trabalho. E eu, na clínica, no consultório, eu vejo muito o efeito, né? Porque o paciente não perde em nada o nível cerebral que ele estava, né, de estabilidade. Então, isso é muito, muito legal. Tem umas perguntinhas sobre o sono que eu acho que é importante a gente ler aqui. Sim. Camila, estou com dificuldade de lidar com as cargas, não parei de trabalhar, estou fazendo um curso que está me exigindo bastante, tenho um filho para cuidar e educar, sorte tenho a minha mãe para ajudar. Ó, bastante coisa mesmo, que bom que você pode contar, né, com a sua agora a gente poderia mãe. falar sobre os adaptógenos, né? Tá, já podemos. Olha, ela falou assim, ó, meu sono está prejudicado, porque tenho tomado uma taça meio grande de vinho e estou descontrolado na comida. Quem sabe trocar o vinho por um chá de camomila. Eu acho que é bacana, né, se vocês puderem dar uma dica aí de como fazer esse chá, qual a melhor forma. Vocês comentaram do maracujá. E tem a Camila, ela é nossa fiel aqui nas lives, ela mora lá em Itajaí. O chá de camomila me ajuda muito a relaxar antes de dormir nos dias que não consigo parar de pensar. É desligar a mente como se desliga a luz. Amo. Olha que legal, né? Então ela já usa o chá. Gente, Menina. Eu vou dar uma resposta aqui. Uma situação bastante recorrente na farmácia é essa busca, essa questão da tensão, dessa dor muscular em função do estresse, da sobrecarga de trabalho, até a questão da parte cognitiva que fica prejudicada em função dessa loucura toda, né? A gente não tem mais a mesma concentração para o trabalho, esse desgaste, essa fadiga, a memória. Então, uma situação que eu gosto muito de indicar, que é uma solução muito simples e barata, é a tintura de melissa. A tintura de melissa usada no final da tarde, em torno de 5 horas da tarde, 5 para 6 horas da tarde, ela dá essa sensação, ela modula o cortisol. Então, ela começa a diminuir batimentos cardíacos para você ter uma produção adequada de serotonina à noite. Ela é um produto sedativo leve, ela não é um sedativo entre os fitoterápicos empregados, ela não é o mais potente. Então, o emprego dela é justamente para aliviar essa tensão do estresse do trabalho ao longo do dia. Então, a tintura de melissa é uma opção bem legal, bem interessante, barata, acessível. Você dilui 25 gotinhas na água, mais ou menos no final do expediente do trabalho. É bem interessante. E aí, as plantas adaptógenas, que eu acho que a Andrea pode falar agora, para essa questão da parte cognitiva. A tintura, sim. O bacana da tintura é que a proporção, por exemplo, de 1 ml, ele tem 1 grama de ativo da planta. Então, é uma opção que é barato, é prático, porque tem pessoas que às vezes não conseguem ingerir a cápsula, ou não gostam do chá, ou às vezes o tempo não é suficiente para preparar um chá para tomar. Então, é uma opção rápida. E até uma observação muito engraçada, assim, teve um cliente que fez: eu gostei porque ele tem álcool, daí o álcool ajuda eu a dormir melhor, entendeu? No lugar do meu vinho, agora eu substituí lá pela tintura, eu tomo álcool, me dá um soninho mais gostoso.
Então, assim, é uma opção bacana. Então, assim, Só um pouquinho, deixa eu te interromper um pouquinho. Gente, cliquem no aviãozinho e manda essa live para quem vocês acham que precisa assistir, tá bom? Então, assim, você falou do chá de camomila. Na verdade, é a opção para relaxar à noite, a camomila, a melissa e a passiflora seriam as opções mais interessantes para o relaxar. Talvez elas não induzem tanto o sono, mas elas provocam um relaxamento e uma leve sedação, tá? Tá. E Então, para é uma indução opção. do sono, teria alguma opção? Nós temos sim, né, Débora? Na verdade, nós trabalhamos com as plantas adaptógenas, né? Que é a rhodiola rósea, tá? A rhodiola ashwagandha, o ginseng e a maca, tá? Mas assim, a planta adaptógena tem que ter um extremo cuidado muitas vezes, porque tem pessoas que ela pode provocar um efeito ao contrário. Tem pessoas que relatam a seguinte situação: eu uso rhodiola, para mim é ótimo, me dá meu corpo fica melhor, eu tenho mais habilidade, eu tenho mais disponibilidade, aquela fadiga melhora, porém atrapalha meu sono. E tem pessoas que relatam melhoras do sono com o uso da rhodiola ou qualquer uma dessas outras plantas. O termo adaptógeno é justamente isso. A planta ela se adapta com a sua necessidade naquele momento. Então, por exemplo, a questão do estresse. A planta adaptógena, ela te ajuda a lidar melhor com o estresse, né? Ela vai fazer você lidar melhor com essa situação de estresse e, de repente, melhorar a tua produtividade e diminuir os sintomas relacionados a isso, né? Porque na verdade, o objetivo dela é fazer o teu corpo a produzir determinadas substâncias. Então, tem pessoas que produzem algumas substâncias mais que outras. Então, isso vai muito individual de cada pessoa. Então, seriam 4 opções bastante interessantes, que dão um resultado super positivo, mas tem que tomar esse cuidado. Às vezes a gente restringindo o uso dela pela manhã, né, em horário, digamos, fazendo a segunda tomada no meio da tarde, essa questão do sono já não fica tão prejudicada. Por isso a gente faz essas indicações personalizadas, né? Respeitando cada indivíduo. Então, a gente ouve, conversa bastante com a pessoa, estende o assunto para ver se a gente consegue colher o máximo possível de informações para indicar, seja um composto com mais plantas na mesma fórmula, seja um produto específico, só um chazinho. Você havia comentado da receitinha do chá de lavanda, né? A gente acha o máximo, adoramos a lavanda. A limonada de lavanda, né? Até depois a gente pode deixar aqui no Stories. Eu achei uma ideia super legal, eu nunca experimentei, mas eu quero experimentar, até por conta das crianças, né? Para deixar, para esclarecer para as pessoas sobre o chazinho de lavanda, a forma mais segura de ingerir é na forma de chá mesmo, feito com a infusão das folhas da lavanda. O óleo essencial, ele é um produto diferente do óleo vegetal. O óleo essencial, ele é um concentrado da planta, né? Uma forma, digamos, eu vou falar de maneira simples, mas é como se você pegasse 5 quilos do extrato e transformasse num vidrinho de 10 ml de óleo. Não é essa a proporção, mas só para vocês terem noção do quanto se concentra no óleo essencial os princípios ativos da planta. Só interrompendo, por exemplo, o óleo de alecrim, uma gota do óleo de alecrim corresponde a 25 xícaras de chá. Então, a proporção é muito grande, por isso que a gente recomenda o chá da lavanda, né? E o óleo essencial, quando indicado, normalmente ele é prescrito por um médico. Os óleos essenciais no Brasil, eles não possuem registro para uso oral como medicamento. Eles possuem registro, na sua maioria, como produto cosmético. Então, quando existe a recomendação do uso oral, ele é feito realmente por médicos e existem algumas marcas muito específicas que podem ser usadas, ou seja, que possuem um registro para uso oral. Então, o que a gente aconselha realmente é o chá com a planta, seja ela
in natura ou a seca. Ou ainda uma outra opção, de repente, do uso do óleo da lavanda no difusor. E aí, como eu ia falar. Na né? aromaterapia, no difusor, tem clientes que relatam pingar no lençol, fazer a massagem na região do plantar, usar no banho. Nós temos o nosso cosmético, o nosso creme, a nossa manteiga hidratante, que a gente usou o óleo essencial de lavanda, porque já existem diversos estudos que relatam que a aplicação da lavanda na região dos pés, né, na planta dos pés, ela induz ao relaxamento e ao sono. Então, é uma alternativa maravilhosa, tanto para crianças como para adultos, né? Uma outra opção também, fazer o óleo essencial de lavanda no escalda-pés, porque você aproveita a água quente, morna, ou, né, para o relaxamento e você está inalando o vapor com o óleo essencial de lavanda. É uma opção muito bacana para relaxar, para melhorar a qualidade de sono, que pode ser feita por criança, pode ser feita por toda a família. Ótimo. Já vamos falar das crianças, então. Oi para quem está entrando agora. Rosali, Neco, Ana, bem-vindos. A gente está falando sobre a fitoterapia, o quanto ela é uma excelente opção para nos ajudar aí no combate a diversos sintomas. Tem uma perguntinha aqui, mas é sobre ansiedade. Antes da gente entrar no tópico de ansiedade, ainda sobre as crianças, que é muito importante, né, usar essa questão aí do óleo essencial da lavanda, enfim, isso ajuda. Mas muitas mães agora, por conta, né, de toda essa movimentação que a gente está tendo em casa, né, as crianças com dificuldade de se concentrar nas aulas online, muito mais agitadas, porque elas não estão gastando a energia que precisa. Tem alguma coisa, alguma fitoterapia direcionada para a criança, que as mães possam se sentir seguras, ou tem a partir de uma certa idade que pode ser usada? Pessoal, vocês mandaram aviãozinho, mandem mais, né, para que mais pessoas participem desse super bate-papo. Débora, assim, a criança, os óleos essenciais seriam uma opção primeira, né, no caso. Existem, sim, algumas plantas que elas podem ser utilizadas em crianças acima de 10 anos, tá? Eu até vi um estudo, a passiflora em doses bem baixas, crianças menores de 10 anos, mas isso, assim, teria que ter uma orientação de um profissional, médico, no caso, né? Mas dá para utilizar, sim. Existe, por exemplo, o Crocus sativus, que está sendo muito utilizado para crianças com hiperatividade, dificuldade para dormir, mas crianças acima de 12 anos. Uma curiosidade, o Crocus sativus ele é extraído da flor do açafrão. Ele também é um concentrado, né, dessa planta em teor ativo e ele tem um efeito assim bem interessante para melhora de concentração, de crianças hiperativas. A gente tem acompanhado diversas crianças já em tratamento com ele e dá um resultado bem interessante, bem bacana, fitoterápico bastante utilizado. Na fitoterapia também, não foge um pouco, mas assim, os florais, outra alternativa que também está dentro da fitoterapia, que pode ser utilizado com muita segurança para crianças, que tem dado um resultado muito positivo também. Crianças até de menor idade, daí, né? Até de menor idade, exatamente. Eu acho que são alternativas que podem ser procuradas, sim, devem ser procuradas, porque nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que tudo é válido, né, Débora? É claro, em primeiro lugar, tentar manter a rotina, tentar fazer com que eles durmam bem, tenham sono reparador, mas a mãe às vezes precisa desse apoio, né, desse suporte. Eu utilizo o óleo essencial no difusor, no quarto das crianças, e realmente eu notei uma diferença depois que eles passaram, né, depois que eu coloquei todas as noites, assim, de eles terem realmente uma noite melhor de sono. Então, gente, façam que ajuda. Mas, claro, não adianta você fazer isso e colocar teu filho dormir meia-noite. Não vai resolver nada. Então, é um conjunto de ações, né? Exatamente. Vamos lá falar sobre a ansiedade, então.
tem uma perguntinha aqui. Estou com muita ansiedade, desconto na comida, demoro para dormir, fico pensando. Tem algo para isso? Então, é muito a questão da ansiedade mesmo. Vamos falar sobre... Normalmente a ansiedade que gera compulsão alimentar, né? Isso aí. Então, voltando a falar da gente ter aquela rotina de sono adequado, de alimentação adequada, que vai interferir diretamente nesse controle dessa ansiedade, mas a gente sabe que não é fácil, né? Então, existem sim os fitoterápicos que são usados. O próprio Crops Ativos, que a gente citou, para a questão da criança, ele é muito utilizado para controle de ansiedade e compulsão alimentar. O safrim, que é um fitoterápico magnífico, ele é extraído de uma laranja, né? Cerezo. É o cerezo, desculpa, que é o próprio é o safrim. Cerezo, o cerezo é extraído do Citrus sinensis, que ele tem esse emprego na questão do controle da ansiedade e compulsão alimentar. Normalmente a gente faz a associação do safrim mais o cerezo. A pessoa pode, de acordo com a característica de cada um, normalmente a gente indica o uso até 2 vezes ao dia. Então, para controlar o apetite próximo da hora do almoço e no final da tarde. Embora a queixa, os relatos são sempre por essa compulsão alimentar ser acentuada do meio da tarde para o final, né? Inclusive, aí... ela pode ser usada a 3ª dose para melhorar a qualidade do sono também. Tá? Então, a dose diária, dia, de manhã, tarde, para controle da compulsão alimentar e doce. E aí, a 3ª dose, ela pode ser utilizada tranquilamente para indução do sono. Gente, melhorar a qualidade do sono. Além dessa suplementação, eu acho que um dos campeões lá na farmácia é o Relora, né? O Relora é uma mega descoberta enfim, que fizeram. É uma associação de 2 fitoterápicos, a magnólia e o felodendron. Ele tem estudos comprovados de modulação do cortisol. Então, o emprego dele é nos 2 picos de produção de cortisol pelo corpo. A primeira dose às 8 da manhã, a segunda dose às 8 da noite e, se necessário, a 3ª dose para melhorar a qualidade do sono. Então, ele realmente modula o cortisol, comprovado isso em exames séricos, né? E ele tem um controle de compulsão alimentar bem presente também. É um fitoterápico que a gente recomenda bastante na farmácia, além dessa associação do safrim e cerezo. E aí tem a grifônia, né? A grifônia. Na verdade, a grifônia ela é mais para o manejo do estresse e ansiedade. A grifônia ela está muito envolvida em casos de depressão também. Então, ela diminui o nível de cortisol, ela melhora a qualidade do sono, ansiedade. Inclusive, a grifônia tem sido uma alternativa, uma das mais procuradas para substituição de drogas alopáticas. Especialmente as drogas alopáticas que estão envolvidas com recaptação de serotonina ou produção de serotonina. Exatamente, os antidepressivos mais clássicos. Então, ela tem sido muito usada para substituição dessas drogas. Certo. Lembrando, né, gente, o que a gente está falando aqui. A fitoterapia ajuda muito no combate e na substituição, mas tudo isso tem que ser orientado pelo médico quem estiver fazendo tratamento, né? Não é para sair largando o seu medicamento, Exatamente. Até porque isso gera uma série de efeitos não desejados. Então, tudo é uma conversa com o seu médico. Exatamente. São casos leves a moderados, né? Então, eu acho que como você falou, então não são todos os casos que eles vão auxiliar, mas eu acho sim que eles devam ser, de repente, a primeira escolha. Em casos de crises não graves, porque no caso de crises mais graves, né? Então, assim, lembrando que as plantas também, elas podem ter efeitos colaterais, elas não estão livres de efeitos colaterais. Toda planta, se não tomar adequadamente, ela tem a toxicidade também. Então, tem que tomar um extremo cuidado. Tem que ter para tirar, tem que ter uma orientação médica. É muito importante. Tem uma pergunta o trabalho integrado, né? Do Augusto. Tá, já vou... Existe fitoterápicos para efeitos pós-treino. Pós-treino. Exaustivo numa competição maratona.
A rhodiola rósea, ela tem sido muito utilizada por maratonistas, principalmente em função da fadiga, que ela diminui muito a fadiga. A cúrcuma longa também, tá? Que a cúrcuma ela tem uma ação, assim, muitos maratonistas, eles têm uma ação inflamatória maior, né? Em função da produção de radicais livres. Então, ela tem sido muito usada, a cúrcuma longa também. A maca peruana, porque ela também faz essa recuperação muscular e melhora essa questão, diminui fadiga muscular. E a ashwagandha também. São aquelas plantas adaptógenas que nós falamos lá no começo. Bacana. Aqui falou, nossa, que interessante, não conhecia nada e nunca usei, muito bacana. É essa a nossa ideia, né? Trazer essas informações para que vocês saibam que tem essas alternativas que são muito potentes e que, lógico, cada caso é um caso, por isso que, né, quando eu passo para os meus pacientes, eu indico, é porque realmente eu percebo que é algo que vai auxiliar, e aí quando os pacientes chegam na farmácia, né, vocês fazem toda essa entrevista, né, quase uma anamnese também, né, para saber o que é que esse paciente está sentindo, para que então vocês possam personalizar uma fórmula mais adequada para ele, né? Eu tenho certeza que depois dessa live muitas pessoas vão procurar vocês, e essa é a nossa ideia, porque quando a gente consegue buscar outras alternativas, né, menos invasivas para o nosso corpo, é um ganho que todos nós temos, né? Então, em alguns momentos é necessário e pronto, eu sempre falo, né, para os pacientes, tem momentos que a medicação sintética é o nosso maior aliado, mas nem sempre precisa ser, né? A gente pode buscar outros aliados. Então, quando você associa a terapia com uma fitoterapia, o resultado cresce muito, né? A evolução do paciente é muito visível, isso é muito bom. Rosalie, nunca usei nenhum desses, olha aí, é mais uma alternativa para você. Quem está entrando agora, Anitta, bem-vinda. Oi, Luciana! Lu, como fica tão linda como você? Como ficar? Como que é, Lu? Como ficar tão linda como você? Talvez o filtro, né, que é usado. Eu acho também. Lu, vamos usar os produtinhos da Vitafórmula. Gente, a Vitafórmula tem muitos cosméticos aí que dá o que falar, né? Bom, outro ponto, vão mandando aí perguntas, tá, pessoal? O que vocês têm de dúvida, o que vocês estão passando. Débora, só uma colocação, assim, é muito importante a anamnese quando o paciente ou o nosso cliente chega até a farmácia. Muitas vezes vem por indicação ou vem por vontade própria. Preciso de um fitoterápico, preciso de alguma coisa natural, toma alguma coisa. Quando você vai investigar, a pessoa já está tomando vários outros medicamentos. Então, isso tem que tomar um extremo cuidado, porque muitos fitoterápicos eles podem potencializar o efeito dos antidepressivos alopáticos. Então, isso pode interferir no resultado. Ou piora o resultado, ou às vezes pode interferir negativamente ou positivamente. Então, é muito importante sempre essa anamnese, perguntar, investigar como é o dia, o que faz, o que come, que horas dorme, porque assim, interfere de forma positiva ou negativa. Sim. Outro ponto importante, antes da gente continuar, é sobre a questão do tempo para ter efeito. Porque como as pessoas estão já ansiosas e elas querem tudo imediato, elas acham que elas vão tomar 1 dia, 2 dias e que isso já vai fazer efeito. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, né? Que demora um pouquinho mais, enfim. Normalmente o fitoterápico ele tem um tempo para início de ação maior do que a medicação sintética, né? Mas a gente quer evitar os efeitos colaterais da medicação sintética. Então vamos ter um pouquinho mais de paciência, né? Para esperar esse resultado mais a longo prazo. A gente costuma, como regra geral, para qualquer suplementação que você venha fazer, usar pelo menos 3 meses consecutivos. Então, não inicie um tratamento se você não irá se dispor a fazer o tratamento por 90 dias. Assim, eu digo às vezes em algumas situações que é jogar dinheiro fora.
Ah, eu vou fazer uma fórmula, não vai dar. Não comece, né? Então, se propõe a fazer por pelo menos 3 meses. Não quer dizer que a suplementação vá fazer efeito só no terceiro mês. Não. Em alguns casos, nós temos diversos fitoterápicos que comparam o tempo de ação a partir de uma semana, 10 dias, 10 15 dias, 20 dias. Cada produto, na realidade, tem o seu tempo. Mas espere, planeje fazer um tratamento um pouquinho mais longo, né? Então, a gente estipula esses 3 meses para você chegar no efeito máximo da suplementação. E claro, respeitando o corpo, cada um com a sua individualidade. Alguns organismos reagem rápido, outros não. Existe adequação de doses, às vezes doses maiores, doses menores, associar para potencializar e fazer o sinergismo de vários fitoterápicos. Então, tem todas essas questões que devem ser observadas. Eu acho que como qualquer tratamento, se você se propõe, você tem que ir até o fim. Mesmo as pessoas que fazem medicação sintética, não adianta tomar medicamento por 1 mês, 2, porque não vai resolver também. Então, é você ter persistência, você ter paciência, que é um tratamento, e tratamento é um processo, né? Então assim, exatamente, o cliente chega, vai fazer efeito rápido, vou dormir. Não vai. 1 semana, 2 semanas, 15 dias, você tem que ter um pouco de paciência, tem que ter calma. É assim, é assim. Ah, mas então a fitoterapia funciona, mas tem tudo no seu tempo? Não funciona de um dia para o outro, não funciona de uma semana para outra. Então, nós sempre procuramos deixar isso bem claro para a pessoa entender que a fitoterapia ela faz efeito, mas é um prazo um pouco maior. Agora, quando vem aquele cliente na farmácia que volta com o sorrisão lá na orelha, dizendo que conseguiu emagrecer, que controlou a compulsão alimentar, que melhorou a qualidade do sono, a gente é só sorrisos. Com certeza. Principalmente aquela cliente de 30 anos de Rivotril. Vou usar o Rivotril de novo. 15 anos de Rivotril. Essa semana teve uma que chegou 15 anos de Rivotril. Só que o relato dela foi muito interessante. Acho que vale a pena compartilhar. Sofri, mas eu tive persistência. Eu pensei, os efeitos colaterais são bem piores do que o que eu vou passar por um período. Porque os efeitos colaterais são para a vida inteira. E esse período de 1 mês, 2 meses de adaptação vale a pena pelo resto da minha vida e os efeitos que eles podem me provocar a longo prazo. O Rivotril, ele dá muito aquela sensação do dia seguinte, a pessoa fica meio chapada, né? Meio improdutiva. Então, de repente, você voltar a ter disposição, energia já logo ao amanhecer sem esse efeito, já é uma conquista, né? A gente cita o Rivotril porque ele é sempre o vilão da história, né? Mas todos de uma forma geral. Sim. Luz, florais são vida, qualidade de vida, é isso aí. Exatamente. A Camila dizendo que ela já tomou florais com indicação médica. Vamos falar um pouquinho agora, meninas, sobre a questão da prevenção, né? A gente sabe que tem aí, não sei se na fitoterapia ou na suplementação, que podem ajudar na prevenção desses sintomas ansiosos e de sintomas depressivos, né? Tem muitos estudos que eu vejo assim que está saindo cada vez mais a questão de algumas vitaminas que são associadas, né, a quadros depressivos, por exemplo, a vitamina D, a B12, a B6, a B9, magnésio, zinco, complexo B de uma forma geral. Selênio. São substâncias que, quando não ingeridos na dieta, quando a pessoa não tem uma dieta adequada, por exemplo, acorda mais tarde, não tem aquele capricho, de repente, de fazer a primeira refeição rica em frutas, gorduras boas, já vai para o pão com margarina, café e leite, né? Então, essa pessoa ela não teve uma dieta adequada, então ela não vai ter os cofatores essenciais para a produção da serotonina e, consequentemente, dos demais hormônios. Então, a gente trabalha muito na farmácia com essa suplementação específica de cofatores. Eles dão condição para o organismo produzir em quantidade adequada estes hormônios. E aí entram essas vitaminas e minerais que você citou,
Aí o magnésio, que é imprescindível nessa reação. Inclusive para melhorar a qualidade de sono, pela ação miorrelaxante dele, ele tem sido muito usado para melhorar. Eu queria que vocês falassem do magnésio, porque eu vejo bastante coisa sobre isso, sobre todos os benefícios, né? Esses dias eu estava vendo mais de 300 benefícios o que ele tem magnésio, para o corpo. o magnésio ele faz parte de diversas reações no organismo e ele existe na forma de diversos sais, né? Então, o mais comum, o mais popular é o cloreto de magnésio, né? Mais barato. Aí, na sequência, a gente tem o magnésio quelato, que é o magnésio associado a um aminoácido. Aí, nós temos, a doutora Leise vai saber mais do que a gente, o magnésio treonato, magnésio taurato, magnésio dimalato. Cada um deles, eles, em algumas situações, eles têm indicações específicas. Por exemplo, o magnésio treonato, ele tem um poder de atravessar a barreira hematoencefálica, então ele tem uma afinidade muito grande pelo tecido neuronal. Então, melhora a parte cognitiva, melhora a condição de enxaqueca, memória, pacientes com Alzheimer. Existem diversos estudos relatando o uso do magnésio treonato para essa finalidade. O magnésio quelato, ele tem uma boa absorção e biodisponibilidade, em função dele estar ligado a este aminoácido. Então, assim, eu diria que o magnésio, se for para suplementar, não suplemento nada. Vamos começar com o magnésio, uma vitamina do complexo B, mas eu começaria de cara com o magnésio. Eu acho o ômega 3 também é muito importante. O ômega 3 está muito associado à questão cognitiva, né? Também. O triptofano, na realidade, assim, ele é um forte precursor de serotonina, talvez um dos mais importantes para a produção de serotonina. Uhum. Sobre a questão da serotonina, né? Ela é 90% fabricada no intestino, né? Vamos ter que fazer uma live só sobre isso. Porque tem muita coisa envolvida aí, né? Nós temos no intestino a síntese, 90% dos precursores de serotonina são realizados no tecido intestinal. E esses precursores atravessam a barreira hematoencefálica, atingindo o sistema nervoso central, e aí se dá a produção dos hormônios, né, dos neurotransmissores. A saúde intestinal é uma pergunta que faz parte da nossa anamnese, tá? Então, como anda o seu intestino? Isso faz parte porque se o intestino não vai bem, nada vai bem, né? A gente gosta de deixar claro isso, porque às vezes a pessoa tem aquela interpretação assim, como anda seu intestino? Eu vou ao banheiro todos os dias, mas como são as suas fezes, né? Qual o aspecto delas? Então, tudo isso é questionado para que a gente entre com algumas substâncias que melhoram, não, assim, obviamente, não só a suplementação, mas aquela orientação nutricional, né? Então, a forma de se alimentar, a ingestão adequada de água, a prática de atividade física, mas para que a gente, de repente, auxilie com algum pool de lactobacilos, que vai melhorar a qualidade da microbiota intestinal, a absorção de nutrientes, mas isso vai render assunto aí para uma outra com certeza. Eu vejo isso realmente no consultório, porque às vezes a pessoa ela se queixa de uma irritabilidade muito grande, aí eu vou, né, a gente vai descartando as coisas e vai vendo quais os gatilhos, e às vezes a gente chega justamente no intestino, né? Porque se a pessoa não tem um intestino que funciona bem, isso vai gerar irritabilidade e vai gerar também uma apatia, assim, uma desmotivação, né? Uma falta de ânimo para as coisas. Então, por isso que é tão importante esse trabalho integrado, né? De todos os profissionais, que a gente consegue ter esse olhar mais sistêmico. Às vezes não adianta eu querer bater ali numa tecla de uma irritabilidade, querendo buscar aspectos comportamentais, se tem uma outra parte do corpo dela que não vai trabalhar a favor disso, né? Então,
Isso que eu acho muito bacana, né, nessa parceria que eu tenho com as meninas da Vita Fórmula, porque a gente tem esse olhar sistêmico, né? Tanto eu em relação ao paciente, de pensar em todo o orgânico dele, aí eu encaminho, né, para os médicos que precisam, a doutora Leite que trabalha muito com isso também, né? E encaminho para vocês. E vocês também, eu vejo que vocês também têm esse cuidado, né, com os pacientes, meus pacientes que chegam até vocês, eles sempre falam sobre esse cuidado, sobre o quanto vocês realmente investigam para que seja feita a fórmula realmente personalizada, né? Teve até uma pessoa que perguntou aqui, ó, durante a gestação tomava alguns tipos de vitamina, agora não faço mais complementação. Tem algum tipo de vitamina completa indicada? Eu acho que aí é legal falar sobre essa personalização, né? Completa para mim é diferente do completa para você. Exatamente. Eu acho assim que existem algumas suplementações que elas podem ser indicadas para um maior número de pessoas. E aí ela colocou ali magnésio e ômega 3, eu diria que sim. O ômega 3 é uma suplementação muito importante, porque a nossa dieta, a gente não consegue suprir a quantidade adequada de ômega 3. E como ele tem uma aplicação desde integridade intestinal, para a gente ter um reparo do tecido intestinal, até para a parte cognitiva. Então, eu acho que ele é um suplemento que deve ser procurado por todos, inclusive por crianças. A gente Isso que eu ia falar, tem ômega 3 para criança, né? Tem, com ômega 3 mastigável. Ele vem em umas cápsulas pequenininhas para a criança mesmo mastigar e ingerir na hora do almoço. Eu acho que o magnésio, ele e deve ser empregado em diversas situações. Diria ainda que hoje, diante de todos os estudos, a vitamina D também. Então, eu acho que essas três substâncias, eu acho que seriam interessantes a maioria das pessoas suplementarem. Vamos falar um pouquinho antes da gente encerrar, porque acho que a gente tem uns 10 minutos ainda. Sobre a questão da vitamina D, porque também é uma coisa muito visível para mim. Até tem uma paciente que é cliente de vocês e ela estava fazendo tratamento para depressão, ela precisou por um ano aí usar a medicação sintética e ela já estava em fase... ela não estava entrando no desmame ainda da medicação, mas ela estava com o quadro estável. Assim, a dose estava acertada para ela, não estava tendo mais nenhuma crise, enfim. Mas ela continuava relatando um desânimo, assim, uma falta de disposição. E aí eu falei, vai investigar essa tua vitamina D, porque deve ter alguma coisa aí, né? E aí realmente ela fez exame, estava baixíssima. Ela foi até vocês fizeram a fórmula e, gente, mudou assim, absurdamente. Absurdamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da vitamina D. E que a gente não consegue, né? Embora a gente viva numa região que é muito abençoada pelo sol, né? A gente tem ele muito presente. Quando eu morava em Curitiba, isso era muito... assim, a minha própria vitamina D lá era sempre muito mais baixa do que é aqui naturalmente. Mas mesmo assim, na maioria das vezes, né, meninas, eu arrisco dizer que é necessário uma suplementação, né? Para chegar num nível adequado. Você disse eu arrisco. A maioria das pessoas, eu diria que 90% das pessoas possuem deficiência de vitamina D. Os parâmetros laboratoriais, em função dos novos estudos, eles mudaram. Antes aceitava-se como mínimo um doseamento de vitamina D em torno de 20 nanogramas. Hoje não se considera suficiente mais esse fator, essa medida, né? Fala-se muito em ter índices maiores de vitamina D, acima de 40, para você ter esse resultado que a vitamina D oferece na questão da imunidade, da disposição, da síntese óssea e por aí vai. Fala-se muito da suplementação de vitamina D em doenças autoimunes, em doses inclusive mais altas, obviamente acompanhadas e prescritas por médicos, né? Existem diversos tratamentos que são usados vitamina D em doses bem altas.
Nós, como farmacêuticos, não podemos indicar nem prescrever a vitamina D, ela deve ser prescrita por médicos ou nutricionistas numa determinada dose, mas a síntese da vitamina D através do sol é muito difícil. Existem alguns fatores muito específicos para você conseguir isso apenas do sol. Horário de exposição ao sol, normalmente é naquele sol que a gente procura evitar, porque a gente tem medo de câncer de pele. Tempo de exposição, área de exposição. A Vandréia, que é branquinha, sintetiza a vitamina D mais do que eu, que sou mais morena. Então, existem muitos fatores. E, na verdade, a maioria das pessoas, elas têm medo do sol. Um fator também é a falta do tempo, muitas vezes, porque você teria que estar uma parte muito grande do teu corpo exposta. E nem todas as pessoas têm um local adequado, têm um tempo, um horário que consegue se expor ao sol num horário de maior produção. Então, vários fatores que podem interferir. E a vitamina D, assim, estudos recentes também, no cérebro também tem receptores da vitamina D que estão muito relacionados à deficiência ou insuficiência com quadros depressivos. Então, tem toda uma influência. Então, por isso que a vitamina D entraria aí numa suplementação para a prevenção, né, de um quadro depressivo. Exato. Ok. Meninas, nossa, nosso tempo vai acabar, por mim eu ficaria mais, porque a gente poderia falar de muitas coisas, mas eu amei. Ainda. Né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que nós temos mais uns 5 minutinhos pelo meu relógio aqui, antes que o Instagram corte, né, a nossa live. O que mais que vocês poderiam aqui nos acrescentar nesses sinaizinhos aí? Débora, que vocês separaram? Então, assim, a fitoterapia, as formas da fitoterapia, talvez, uma questão que muitas pessoas não conhecem. Então, as formas, começando pelo chá, né? Os óleos essenciais, as tinturas, os extratos fluidos e os extratos secos, tá? Então, muitas pessoas assim, não gosto de aderir à fitoterapia, usar o pó, porque é uma quantidade muito grande de cápsula, não consigo ingerir, tenho dificuldade. Mas hoje em dia existem, a maioria dos fitoterápicos já existem o extrato seco. Reduz dose, aumenta a quantidade de fitoativos, porque esse fitoativo ele é selecionado, ele é filtrado, então ele fica concentrado, diminuindo dose, diminuindo o tamanho e volume de cápsulas a se tomar. Então, tem dificuldade de ingerir cápsula, mas nós temos a tintura, nós temos o extrato fluido, que tem uma concentração de ativo igual da planta normal. Existe uma forma farmacêutica que a gente faz em alguns casos também, que é o chocolate. Tablete de chocolate. A gente utiliza o chocolate 70% cacau, que é aquele da AMA, que é sem açúcar, sem lactose. Para fazer o chocolatinho de safrim mais cerezo, ele fica com aquele gostinho de laranja, que é muito gostoso. Olha que interessante, né? Exato. Para crianças, né? Às vezes tem uma dificuldade maior para ingerir a cápsula, então o chocolate é uma alternativa. Ou o pó solúvel, que você consegue fazer como um refresco no verão, por exemplo. Tem vários fitoterápicos que ele tem um pó solúvel. Você pode colocar no refresco, você pode usar num tererê. Tem alguns fitoterápicos que você consegue usar ele como chá, também um chá solúvel para o inverno. Então, as opções hoje em dia para você aderir ao tratamento e aderir ao uso do fitoterápico, tem diversas opções. Então, olha, tá todo mundo espantado aí, provavelmente com essa questão da barrinha do chocolate, viu? Mas isso é legal, né? Para as pessoas verem o quanto a gente tem alternativa. Então, quem não gosta de chocolate amargo, nós conseguimos fazer ele também na versão gorda. Não light. Olha, é muito legal, né? Justamente para as pessoas saberem que tem muitas alternativas, né? E isso que vocês falaram, as formas, tem como se adaptar, né? É só você tomar consciência disso, é você conhecer, às vezes você tem algum preconceito, algum medo, né? Então, vai conhecer, experimenta, ver como você se sente. Porque, assim, elas fazem personalizado, é isso que a gente precisa hoje, né? Que os profissionais possam olhar para a gente como um ser único, né?
cada um vai reagir de uma forma, cada um vai sentir aquele sintoma de uma forma. Então, isso que é muito legal. Lu, obrigada que você estava aí. Beijos. A Lu já conhece o nosso chocolate. Lu, por favor. Olha aí. Meninas, muito obrigada, então. Foi uma conversa muito produtiva, com certeza. Foi muito bom. Quando a gente tiver um outro tema aí, se vocês tiverem alguma, né, novidade em relação a essas questões da saúde mental, que vocês quiserem compartilhar aqui, vou estar sempre aberta. Tá? Obrigada eu vou pelo salvar. convite. Nós amamos. Obrigada. Nossa, eu amei também. Eu vou salvar a live depois, vou colocar lá no canal do YouTube, né? Então aí as pessoas vão poder enviar para mais pessoas que não puderam, porque a ideia é justamente a gente compartilhar informação e conhecimento, né? Obrigada para todas as pessoas que estiveram aqui. Nós agradecemos. Boa noite. Pessoal que está toda terça aqui, obrigada. Nos vemos terça que vem na próxima live. A gente vai falar sobre maternidade, né? Vai ter passado o Dia das Mães. Então, Fran, não sei se você é mãe, a Vandré eu sei que é. Sim, somos as duas. As duas. Então, feliz Dia das Mães para vocês. Obrigada igualmente a você também. E um super beijo para todo mundo. Um ótimo final de terça-feira. O pessoal tá aqui só mandando elogios, que adorou, né? Isso é muito bom. A gente fica tão feliz quando a gente consegue conectar com as pessoas, né? A Cristina, oi, obrigada. Você é um amor. Olha aí, ela tá falando do suplemento. Obrigada pela confiança em nosso trabalho sempre. É isso, meninas. E aí, quem está assistindo a live, que ainda não conhece a Vita Fórmula, dá uma passadinha lá, que essas duas vão atender vocês super bem. Vocês vão se sentir muito acolhidos. Um beijo para vocês. Então, boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.